Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial do Abel. Então, hoje a gente vai fazer o tutorial de Julia básico, a gente vai começar esse tutorial, talvez uma série de tutoriais de Julia básico. Se você está aprendendo Julia agora, esse é o ponto inicial. Eu acabei de fazer um vídeo sobre instalação do Julia e do Jupyter Notebook também, para você seguir 100%. Se você não tem o Julia ou o Jupyter Notebook instalados, que é esta interface que eu estou usando aqui, dá uma olhada nesse outro vídeo para você poder me seguir 100%, tá? Então, aqui eu vou fazer tudo do zero, então você consegue me ver escrevendo e me seguir em todos os comandos. Se tiver opção, deixe o vídeo aberto e o notebook aberto do lado para você ir seguindo, ok? Vamos lá. Primeiro, o Julia é uma linguagem de programação que foi criada em 2010, eu acho, 2012, foi a primeira versão lançada acessível para o público, foi criada no MIT por alunos de lá. E o objetivo do Julia é ser uma linguagem de alto nível, isto é, você consegue escrever de uma maneira bastante legível, e ser uma linguagem rápida, bastante eficiente. E isso era uma coisa que desde muito tempo atrás já tinha essa dualidade entre você ter uma linguagem rápida e uma linguagem fácil, tá? Então, se você for olhar em 1950 e pouco, você tinha o Fortran, que era uma linguagem extremamente rápida e até hoje ainda é usada, porque é uma linguagem muito rápida, mas é chata de escrever. Mesmo com as versões mais novas, você tem muita dificuldade em fazer um código simples. E você tem linguagens que foram sendo criadas depois disso, que deixa a escrita mais fácil. Na matemática, que é a minha área, em 1990, talvez 80, da década de 80 ou 90, aí você teve o MATLAB, que foi uma linguagem de programação para computação científica focada em matrizes, que é uma das coisas principais para matemática, em geral, tá? Em matemática aplicada, computacional em geral, uma das coisas principais. E, então, o MATLAB veio com uma inovação de você conseguir fazer A vezes B, A sendo uma matriz, B sendo um vetor, e ele entendia tudo trivialmente. E foi muito bom, tá? E ele era bastante mais lento do que o Fortran, que era esperado. Você tem outras linguagens tipo Python, o R, que são bastante fáceis de escrever também, mas elas são bastante mais lentas do que o Fortran e o C também. O Julia vem com uma proposta completamente nova de trabalhar, que é chamada compilação just in time. E por conta dessa compilação just in time, ela é mais rápida, tá? A primeira vez que você roda o comando em Julia, ele demora um pouquinho mais para rodar porque ele está compilando. E aí, quando você roda de novo, ele já tem compilado isso, ele não precisa recompilar, é mais rápido, tá? Para coisas básicas do dia a dia, você vai ter uma linguagem fácil de escrever. E se você tiver uma coisa que precisa ser escalável, você vai ter uma linguagem rápida, tá? Então ela é focada nisso. Computação científica, principalmente, rapidez e facilidade de escrever, ok? Então aqui vamos com o básico. O Julia, e aqui eu estou no notebook, tá? Então isso daqui é equivalente a você ter um terminal, você escrever Julia. Dá um zoom aqui, tá? Se você instalou o Julia, seguindo o meu tutorial, da Julia Enter, Windows, Mac, Linux, todos eles têm esse terminal. Você está aqui nesse terminal interativo. O nome desse terminal interativo é REPL, de Read, Eval, Print, Loop. Então ele lê tudo que você está fazendo aqui, avalia, imprime e repete, tá? Então, o nome disso é um REPL. Se eu falar REPL, você sabe que eu estou falando terminal do Julia. Então, o notebook ele entende o comando como o REPL. Então, o que eu escrever aqui, você pode escrever aqui também. A diferença é que eu vou escrever aqui, às vezes, comandos longos, e eu quero poder rever o que eu escrevi sem sofrimento. Então, é mais interessante. E também porque eu vou deixar disponível online depois esse código, então você vai querer fazer isso. Então, aqui comandos básicos, tipo 2 mais 3, ele entende. Quando você quer dar um Enter e executar o código, eu uso Shift Enter, tá? Se você usar Ctrl Enter, ele roda no mesmo lugar. Comandos tipo 5 elevado a 6, ele faz essa conta. Se eu colocar 19 dividido por 3, ele faz essa conta. Se eu quiser fazer exponencial,
aqui é o e elevado. Exponencial de 3,4, ele faz essa conta. Log de 2,718, ele faz essa conta. E assim por diante, tá? Seno, cosseno, tudo isso daqui ele faz. Note que seno é em radianos, então seno de 30 são 30 radianos. Se você quiser seno de 30 graus, você precisa converter esse 30 graus para radianos. Então, se você lembra aí da sua aula de matemática, 30 graus são π sobre 6 radianos. Π era por volta de 3,14 sobre 6, certo? A gente poderia fazer isso. Aqui dá aproximadamente meio, que é o resultado de seno de 30 graus. Note que π é muito famoso, você usa para várias coisas, então existe já o π aqui dentro. Se você escrever π, enter, ele entende, tá? Ele já tem escrito π. E mais do que isso aqui é uma das coisas que o Júlia é lindo, você pode escrever barra π, tab, e ele transforma na letra grega π para você, tá? Então aqui eu vou deixar comentado, você escreve barra π e aí você faz um tab, ok? Esse tab aqui, por favor, não é colchete tab, é só tab. Beleza? De onde veio barra π, tab? De uma coisa chamada LaTeX, tá? Então, LaTeX é uma linguagem de escrita matemática e lá nesse LaTeX você escreveria barra π para que aparecesse π escrito bonitinho. Se você já viu um artigo matemático ou seu professor de matemática faz provas que são formatadas bonito, provavelmente é com LaTeX. Ok? Então, nosso primeiro cara, π, ele entende. Seno de π sobre 6 é 0,5. Professor, por que que aqui não é 0,5 e é 0,499999994? Tá? Isso daqui é uma coisa chamada, vamos escrever, não é 0,5 por causa da aritmética de ponto flutuante. Então, aritmética de ponto flutuante é um dos tópicos de cálculo numérico. Então, eu costumo falar isso porque eu dou aula de cálculo numérico, tá? Mas a gente não vai ver isso na aula básica. Cosseno também está aí, todo mundo feliz com cosseno. E cosseno de π sobre 4. Se você lembra, cosseno de π sobre 4 era para dar raiz de 2 sobre 2. Então, se eu fizer cosseno de π sobre 4 e elevar ao quadrado, ele dá meio. Ok? Se você pegar isso daqui, você deixa isso daqui, você pode fazer outro. Pode fazer raiz de 3, ele entende. Lembra da seção áurea, da razão áurea? Era raiz de 5 mais 1 sobre 2. E 16828. Tangente. Tangente de π sobre 3. É esse valor aí. Isso aqui era raiz de 3 sobre 3. Então a gente pode elevar ao quadrado. Vamos elevar ao quadrado. Não, elevei ao cubo. Aí não vai dar certo. Tá? Então elevar ao cubo não funciona, pessoal. Então raiz de 3 sobre 3 vezes 3 dá raiz de 3. Ao quadrado dá 3. Ou quase. Ok? Beleza? Além dessas coisas básicas de, essencialmente, uma calculadora, né? Então, aqui você tem a notação científica, tá? Que é bom a gente notar também. Quando você tem a notação científica, você está, em geral, falando alguma coisa do tipo 1,23 vezes... Esse que eu estou no terminal. 10 elevado a 3. Ok? Então, 1,23 vezes 10 ao cubo. Então, para escrever isso daqui, a gente escreveria 1,23 e 3, tá? Isso aqui é uma coisa antiga. Esse E3 quer dizer vezes 10 elevado a... E aí o 3 é o expoente do 10. Não confundir esse Ezinho com o exponencial, com o número 1, 2,71828. Não tem nada a ver. Da mesma maneira, eu posso fazer 1,23 e a menos 7 e é um número pequeno. Beleza? Tá. Então, uma das coisas principais do Julia é que ele entende todas essas coisas básicas. Isso daqui, se você abrir o Python, vai ser bastante similar. Se você abrir o R ou o Ruby, você consegue fazer também essas contas de maneira bastante similar. Se você lembrar bem, em Fortran ou C, você já viu,
eu não conseguiria simplesmente rodar essas coisas, eu precisaria compilá-las, tá? Então essa é uma diferença. A segunda coisa que a gente vai falar é variáveis, tá? Então eu posso guardar esses valores em variáveis. Então quando eu faço x igual a raiz de 3, eu estou guardando o valor raiz de 3 no x. Quando eu aperto x sozinho, ele está mostrando para mim o valor de raiz de 3. E eu posso fazer conta com esse x. Por exemplo, x elevado ao quadrado. Beleza? Então aqui eu guardo o valor de x, aqui eu uso o valor de x. Então se eu fizer y igual a 2x, ele vai entender que eu estou fazendo 2 vezes x, vai guardar o valor em y. Tá? Isso é essencial para a gente poder fazer coisas no futuro, que a gente não vai escrever sempre o valor literal. Por exemplo, se eu quisesse fazer Bhaskara, eu ia ter que ter um valor A, B e C. Por exemplo, A igual a 1, B igual a 5, C igual a 6. E aí, para fazer Bhaskara, eu precisaria calcular um delta, que é barra delta, sabe? Tá? Isso aqui forma essa letra delta maiúscula. B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aí eu teria a raiz 1, que é menos B, mais raiz de delta, sobre 2A. E a raiz 2, que é menos B, menos raiz de delta, sobre 2A. Pessoal, esse 2A aqui é equivalente a multiplicar 2 vezes A, só que você escreve ele juntinho e ele entende, quando é um número e uma variável. Tá? Então aqui eu fiz isso, se você colocar x1, x2, ele mostra os dois juntos para mim. Quando eu tenho ax quadrado mais bx mais c igual a zero, para resolver essa equação por Bhaskara, eu calculo delta e eu faço esta conta, ok? Então, também dá para fazer 2 vezes A em 2A? Sim. Aqui, só para deixar claro, você precisa fazer com parênteses daí, porque se você multiplicar, ele faz primeiro dividido e o resultado pela multiplicação, tá? Então, equivalente a 2A. Então, beleza? Então, aqui continuando, quando eu faço para esses valores de A, B e C, eu calculo isso daqui e ele me retorna x1, x2. Então, é importante eu usar variáveis, por quê? Porque eu não quero escrever essa conta aqui de acordo com os valores que eu tenho. Eu quero que ele seja com valores fixos. Eu quero que ele seja dependente das variáveis A, B e C. Se eu mudar aqui para menos 5, eu quero que ele entenda e consiga fazer a conta para novos valores. Vou mudar aqui para 3, eu quero que ele entenda e consiga fazer para novos valores, tá? Então, é importante o uso de variáveis. Então, vamos entrar em detalhes de programação um pouquinho mais avançados. O primeiro deles, if, while e for, que são os comandos de controle de fluxo. A primeira coisa é esse if. O if ele vai verificar alguma coisa para você. Então, para a gente usar o if, vamos só falar dos valores booleanos, que eu não falei antes. Você tem o valor true e o valor false, tá? True e false. São dois valores que você tem. True dizendo verdade e false dizendo falso. Somente. Para você comparar as coisas, você tem 1 maior que 0 e ele vai dizer true ou igual ou menor. Beleza? Além do maior, do igual e do menor, você tem maior igual, menor igual. E, obviamente, são contrações dessas coisas aqui. Você também tem os comandos e ou. Então, 1 é maior que 0 e 2 é maior que 1. Beleza? E 1 maior que 0 ou 2 menor que 1. Tá? E ele entende. Então, você tem todos esses comandos lógicos, tudo bem? Não confundir o igual igual com um igual só. Um igual é de atribuição. Dois iguais, comparação. Então, aqui eu faço um teste usando if e alguma coisa que seja true ou false. Condição que seja true ou false. Tá?
Vou colocar assim, if, condição que seja true ou false, comandos. E aí você acaba com o end. Então é assim que você faz um if. Então a gente poderia fazer um if assim. Colocar um x igual a 2 aqui. Se o x for maior que 0, eu vou imprimir. Então tem um comando chamado println. X é maior que 0. End. Tudo bem? Então, quando eu faço x igual a 2, eu rodo isso, ele vê que o x, que é 2, é maior que 0, e ele vai imprimir x é maior que 0. Se eu colocar um x igual a menos 2, ele não imprime nada, porque não é maior que 0. Beleza? A saber, eu posso colocar, no lugar de x é maior que 0, eu posso colocar cifrão x. E esse cifrão aqui quer dizer interpolação de string. Isto é, substituir valor. Então aqui, quando eu rodo, nada acontece, mas se eu colocar x igual a 2, ele vai falar 2 é maior que 0. Beleza? Uma coisa que eu gostaria de fazer aqui é que se não fosse maior que 0, ele também imprimisse isso. Então aqui eu posso melhorar um pouco esse comando, falando assim. Se x é maior que 0, isso. Aí tem o else, tradicional, que falasse não é maior que 0. Então 2 é maior que 0, menos 2 não é maior que 0. Beleza? Então, primeira situação. E a última coisa que eu gostaria de fazer era que eu gostaria de colocar outras condições. Então, eu posso fazer x maior que 0, else if x igual a 0, e aí ele imprima x é 0, se não, x é menor que 0. Então, x é menor que 0, 0 é 0, faz todo sentido, e 1 é maior que 0. Beleza? Então aqui, se é a primeira vez que você está vendo o if, é bastante coisa, certo? Não estou voltando no básico de programação. Espero que o Julia seja a sua segunda linguagem de programação. Mas se não for, por favor, deixe dúvidas, deixe ideias e de que eu posso fazer para que facilite um pouco mais o entendimento. Tá? Beleza, x igual a 1, x maior que 0, o if é isso. Segunda coisa que a gente vai ver é o for. O for, ele vai avaliar, ele vai passar por valores que você vai passar para esse comando. Então, ele vai fazer alguma coisa do tipo, eu quero avaliar vários números para ver se eles são maiores que 0, 0 ou menor que 0. Então, você vai fazer um for x em, e aí você passa uma lista, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e coloca toda essa coisa aqui dentro. Então, esse for, ele está falando para cada x em isso daqui. Então, isso daqui é uma lista de valores. A gente vai voltar em lista ainda, mas isso é uma lista de valores. Ele vai fazer essa verificação. Se o x é maior que 0, ele imprime isso, se não, aquilo e assim por diante, que é o que a gente fez aqui em cima. Então, ele fez um for, ele repetiu esse comando 5 vezes. Para cada elemento que estava aqui, ele fez uma vez. Então, o menos 2 é menor que 0, menos 1 é menor que 0, 0 é 0, 1 é maior que 0 e 2 é maior que 0. Beleza? Segunda coisa que a gente pode fazer é passar um for, só que no lugar de x in e eu colocar uma lista, eu posso colocar uma coisa assim, que equivale a uma lista de menos 2 a 2. Ele faz as mesmas coisas de antes, tudo bem? Aqui, só porque eu não quero ficar imprimindo tanta coisa, eu vou colocar uma coisa mais simples. Println x quadrado. Vou colocar, inclusive, x é x. E x quadrado é x quadrado. Então, aqui eu já aproveito para ensinar mais uma coisa. Interpolação de um valor quando ele não é simplesmente uma variável. Então, aqui eu tenho cifrão, parênteses, tá? E aí o que tiver aqui dentro, ele faz a conta e aí ele interpola o valor.
Então, quando x é menos 2, x quadrado é 4. Quando x é menos 1, x quadrado é 1. Quando x é 0, x quadrado é 0. E assim por diante. Eu posso repetir isso daqui fazendo steps. Por exemplo, 0,2. Então, ficaria de menos 2 a 2, indo de 0,2 em 0,2. Então, eu faço menos 2, menos 1.0, menos 1.6, menos 1.4 e assim por diante. Até o 2. Beleza? Então, essa é a segunda coisa que eu posso fazer nesse for. O for é para variável em lista comandos e end. Beleza? Faltou colocar um. Então, essa é o segundo comando mais importante. Aqui o for variável in lista é uma coisa tipo Python. Como a gente está atraindo muita gente do MATLAB, você também tem alguma coisa tipo MATLAB. Você pode fazer for x igual menos 2 a 2 e ele entende também, tá? Então, x é x. O x igual e o x in não tem nenhuma diferença mesmo. É simplesmente para que pessoas do MATLAB e pessoas do Python fiquem felizes que existe coisa aí. Ok? A última estrutura que a gente tem, o último comando de controle de fluxo que a gente tem é o while. Então, enquanto alguma coisa, enquanto condição, comandos. Tá? Então, aqui é um pouquinho mais difícil de achar um exemplo simples, tá? Que faça sentido. Vou começar com um exemplo simples. Por exemplo, você começa com x igual a 2. E enquanto x for maior que 0, x menor subtrai do x 1. Ok? E eu vou fazer um C, que é um contador. Só para a gente ver a primeira coisa, que é um contador de que número é esse. É um exemplo péssimo, mas é só para mostrar, tá? Então, digamos que eu tenho 2, ele está falando, enquanto x for positivo, eu vou subtrair 1 e vou adicionar 1 no C. Então, ele está vendo quantos inteiros cabe dentro desse valor. Tá? Ou para ser mais exato, quantos inteiros arredondados cabem aqui dentro. Se eu colocar 2.3, ele está fazendo qual que é o primeiro inteiro positivo acima desse cara, a não ser que ele seja inteiro. Então, é um exemplo chato de fazer isso, tá? Um exemplo mais interessante que eu gosto um pouquinho mais, e aí volta em cálculo numérico, é um exemplo de você fazer raiz de 2, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente começa com x igual a 1 e a gente vai fazer essa atualização. Só que a questão é a seguinte, até quando faço isso? Vou mostrar para vocês o que aconteceria se eu saísse fazendo. Então, só para saber, em programação, quando a gente está falando xn mais 1 igual a x sobre 2 mais 1 sobre x, eu tenho esse índice, eu estou definindo matematicamente uma sequência. Só que em programação eu não vou criar uma variável para cada xn. Eu vou reutilizar esse xn e esse xn mais 1 aqui. Então, aqui eu tenho x sobre 2 e 1 sobre n. Ok? Então, pessoal, a saber, x sobre 2 mais 1 sobre n segue precedência de operadores matemáticos. Então, x dividido por 2 acontece primeiro, 1 dividido por x acontece segundo, e a soma dos resultados acontece terceiro. Tá? Então, se eu rodar isso daqui, Ctrl Enter, ele faz essa atualização, 1 sobre 2 mais 1 sobre 1, dá 1.5. Se eu rodar de novo, Ctrl Enter, ele atualiza, dá 1.416666. Se eu rodar de novo, ele atualiza, dá 1.4142. E assim por diante, eu posso rodar. E ele vai andando. A pergunta é, eu vou rodar isso daqui até quando? E aí eu tenho meu primeiro while. Enquanto o valor de x ao quadrado menos 2 for maior que 10 a menos 8,
eu vou fazer essa conta. X igual a x sobre 2, mais 1 sobre x. E eu começo com x igual a 1.0. Então, olha só, ABS é o módulo, tá? ABS de menos 2 é 2, módulo. Isto é, valor absoluto. Então, aqui eu estou vendo o x ao quadrado menos 2, ou seja, quão próximo de 2 está o valor x ao quadrado. E enquanto esse valor for maior que 10 a menos 8, quer dizer que a distância do x ao quadrado para o 2 é maior que 10 a menos 8. Então, a distância do x ao quadrado para 2 é maior que 10 a menos 8. Okay? Esse 10 a menos 8 elevado aqui foi só por frescura mesmo. Essa distância for, enquanto essa distância for maior que 10 a menos 8, eu faço uma atualização dessa. Ou seja, eu começo com uma aproximação ruim, 1. Faço um cálculo aqui dentro, ele fica melhor. Eu vejo se essa aproximação é boa o suficiente. Se não é, repito. Se não for boa o suficiente, repito. Se não for boa o suficiente, repito. É boa o suficiente, ele para. E quando parar, eu vou escrever aqui raiz de 2 é aproximadamente o valor de x. Eu rodo instantaneamente, quase, ele já me dá o resultado. Tá? Então a gente começou com 1 e a gente fez contas que você pode fazer aí na sua mão. Tá? Você pode pegar um lápis e fazer essa conta. Se tiver calculadora, ajuda, mas são contas razoavelmente simples de fazer. Você chega em raiz de 2, aproximadamente 14142, e aí por aí vai.